Inspirada na trajetória de um dos santos mais populares entre os católicos e nas reflexões do Papa Francisco, a campanha da Fraternidade de 2024 coloca o dedo na ferida das relações humanas. Fraternidade e amizade social têm o poder de mudar as pessoas? Convidado de hoje, já no estúdio do Cidade Entrevista, Padre Alexandre Alves Filho. Padre, bom dia. Bem-vindo de volta, prazer revê-lo aqui, tá? Gelson, é muito bom voltar aqui com você nessa conversa, nesse bate-papo tão gostoso. Que bom, Padre. Vou puxar minha colinha aqui, porque o assunto de hoje é a campanha da Fraternidade com o tema Fraternidade e Amizade Social. Vamos começar pelo tema, depois a gente vai para o lema. O que motivou o tema da campanha desse ano? E a gente sabe, Padre, que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se debruça por longo período até definir a campanha e sua temática. Me conta como foi gestar a campanha da Fraternidade desse ano. Primeiro que essa campanha já está há 2 anos escolhida. É mesmo? É, porque tem um processo de construção do texto base, dos subsídios para crianças, jovens, adultos, então não é um processo tão fácil, envolve muita gente escrevendo. Não é de um ano para o outro. Não. De 2027 já vai ser começado a pensar agora. Perfeito. O que motivou a amizade social? Da onde vem isso? Em 3 de outubro de 2020, o Papa Francisco escreveu uma exortação apostólica chamada Fratelli Tutti, todos irmãos. E lá ele cunha, ele escreve pela primeira vez esse termo, amizade social. Ele não dá uma definição fechada, como a gente gostaria de ver, né? Como o pessoal das ciências exatas adora, uma definição pronta. Ele faz praticamente 8 ou 9 frases para definir o que é amizade social. E ele abre de forma fantástica. Que é muito próprio do Papa Francisco, ele é muito provocador, né? Muito. Esse humanismo que Francisco traz nos seus escritos revolucionou a igreja. É mesmo. A forma de ver, a forma de pensar. Você pensar que agora nós padres podemos abençoar um casal homoafetivo sem pensar o que eles fazem. Quebra de paradigma para dizer o mínimo, né? Mas aí ele vai na linha de Agostinho. Sim. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Sem dúvida. Não interessa o que eles fazem, mas são 2 seres humanos. Então isso bugou, né, para usar uma palavra moderna, bugou a cabeça de muita gente. Eu fui quase achincalhado aqui no centro de Londrina, quando me perguntaram. É mesmo? Pai? Sim. Eles estão errados, o Papa está errado. Eu falei, olha, desculpa, eu vou cortar esse papo, porque eu não quero que você entre no pecado de cisma. Perfeito. Então, eu vou acabar, porque eu não quero ser testemunha disso. Perfeito. Mas vamos voltar lá. Esse humanismo que Francisco trouxe nos seus escritos desde 2013, nos provocou e provocou ele também a definir o que é amizade social. E na primeira frase, ele define. Tem mais 8 ou 9 definições, frases curtas que ele vai definir o que é amizade social. Mas ele define de forma fantástica na primeira. É um amor aberto a todos. Não importa o que façam, não importa como sejam, é um amor aberto a todos. Eu sou convidado a amar, independente de posição política, de orientação sexual, de cor, tudo. Gelson, quantas vezes estou na porta da catedral? Padre, dá uma bênção que eu vou fazer uma viagem. Vai com Deus. Eu não pergunto se ela confessou ou não. Correto. Então, essa mudança de perspectiva legalista. Sim. Ah, está contra o Evangelho. Não está contra o Evangelho. Jesus acolheu a todos. Ponto. Perdoou a pecadora? Perdoou. Mas ele acolheu. Dentro dessa temática, é que a campanha vai fazer uma provocação. Ela vai falar assim, nós vamos fazer a anamnese. Quem da área de saúde sabe, anamnese, nós vamos olhar o histórico, os sintomas que a pessoa está apresentando e o seu histórico médico anterior. A Igreja do Brasil faz isso.
a sociedade vai para uma consulta médica para fazer a sua anamnese. Vamos ver quais são os sintomas que essa sociedade apresenta. Isso é divã, padre. Vamos fazer análise durante a campanha da fraternidade, né? Mas, Gelson, essa é a grande provocação. Sim. É aquilo que a gente comentava, né, na entrevista na quarta-feira de cinzas. Sim. É a primeira vez que a campanha da fraternidade, em 60 anos, 60 anos. apresenta a solução. Você lembra das campanhas anteriores? Correto. Fraternidade Fome veio 3 vezes, Fraternidade Amazônia, Fraternidade e os Encarcerados. Todos eram desafios que precisavam ser superados. Tranquilo. Debatidos para construir soluções, né? Mas esse ano não. Esse ano, a campanha traz no tema a solução. E qual é a solução? Amizade social. E toca numa ferida, não, padre? Porque saímos todos mais adoentados, literalmente, perdão pelo trocadilho, da grave crise sanitária que foi a pandemia, mas também adoecemos mental e emocionalmente, né? Essas feridas ainda estão sendo lambidas. E a campanha também vem ao encontro desse processo de cura? Aí que está. A partir dessa constatação, Sim. dos sintomas que a sociedade está apresentando, por exemplo, hiperindividualismo, Sim. a cultura do cancelamento, não gosto de você, eu te cancelo, tá, Gelson? Tá? Aporofobia, que é uma palavra nova que aparece no texto, o nojo, a aversão ao pobre. Asco, né? O asco. Sim. Né? E é o que a gente está vendo em várias capitais e cidades grandes, Londrina não é diferente. Sem dúvida. Então, outros sintomas que o texto apresenta, aí ele vai dar o diagnóstico. Perfeito. Qual que é o nosso problema hoje, como sociedade? Qual é a doença que a sociedade hoje tem? Hiperindividualismo. Conhecido, ele faz um trocadilho, né? O nome científico dessa doença, síndrome de Caim. Síndrome de Caim. O que Caim faz com Abel? Mata. É assim que a gente quer fazer com as pessoas, que pensam diferente da gente. Essa polarização, a gente mata. Isso explica muito do comportamento da sociedade que nós estamos vivenciando hoje? Completamente. Completamente. Hoje, eu fico cada vez mais em casa, eu critico o que o outro faz, afinal, já cantou tão bem Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho. Sem dúvida. Né? E aí eu fico cada vez mais fechado em mim mesmo, cada vez mais averso ao outro, eu não quero. Tem uma música acho que era do Ultraje a Rigor, dos anos 80, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Nós estamos assim. A gente está exagerando. Gelson, posso fazer uma brincadeira com você? Né? Por favor. Eu não sei se o pessoal de casa está vendo, tá? Tá, mostra para cá. Isso. Gelson, o que você está vendo? Número 9? Eu estou vendo um 6. Os dois, nós estamos certos. Correto. Só que isso já seria motivo mais do que suficiente para a gente brigar. Para uma confusão. Para eu te cancelar nas redes sociais, para eu achincalhar as redes sociais, o tribunal das redes sociais é impecável. Sem dúvida. Para condenar, julgar e sentenciar. O padre, eu quero acrescentar um elemento muito tóxico a isso, que foi o processo eleitoral. Primeiro, o processo eleitoral que reconduziu o ex-presidente Lula ao seu mandato. E quando nós imaginávamos que, passada a posse, o presidente tomou posse, vida que segue, não. A gente teve um processo muito mais acentuado e isso ainda não cessou. Daqui a pouco tem eleição de novo. Nesse contexto, há também uma preocupação da igreja de ajudar a preparar o ambiente ou provocar nas pessoas a devida reflexão para que a gente não vá para o processo que é democrático, que é importante e que alcança a todos tão envenenados, padre? As nossas comunidades... Não é essa a intenção da campanha, passa ao largo disso. Não, eu acho que nós temos que sair dessa campanha melhores, seres humanos melhores. A campanha não está preocupada única e exclusivamente na evangelização, mas em criar seres humanos melhores. Sem dúvida. Pessoas diferentes, pessoas que saibam dialogar, que saibam conversar. A gente está pronta para essa campanha, padre? Temos maturidade suficiente para encará-la?
Olha, eu quero acreditar que sim. Sabe por quê? Porque Francisco fez isso na sessão do sínodo do ano passado. Tá. As imagens que circularam da sessão sinodal foram inéditas na história da igreja. Quem pegou as imagens percebeu o Papa fazendo, né, e tinha também o pessoal da assessoria, e depois mesas com 10, 8 pessoas, uma mesa redonda onde todo mundo podia se ver, conversando. Conversando. Aliás, a sociedade está precisando desse processo sinodal, né? Tá. Aliás, explica para a gente, por gentileza, para quem não tem muita intimidade com o tema, o que é o sínodo dentro da Igreja Católica? O sínodo sempre existiu na igreja, tá? Ele era uma instituição própria da igreja, onde todo mundo podia falar e todo mundo podia escutar. Bacana. Povo. Só que com o tempo, inclusive se fala historicamente na história da igreja que foi criado o Colégio dos Cardeais para isso. Por quê? O Papa ouvia o povo, agora ele ouve os cardeais. Nada contra. Ok. Mas isso foi uma instituição que volta muito forte depois do Concílio Vaticano II, em 1965. Os bispos que foram ao Concílio Vaticano II adoraram essa história de poder conversar, de poder dialogar. Chegam para Paulo VI e diz, faz de novo. Aí, não tem como fazer outro concílio. Mas ele institui o sínodo. O termo sínodo significa caminhar juntos. Para caminhar juntos, Gelson, eu preciso te ouvir. Perfeito. Eu preciso ouvir o que você tem a me dizer. Bingo, tem toda a conexão com a proposta da campanha desse ano. Divaguei porque me entusiasmei com a conversa e me distanciei. O lema é, vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23, versículo 8. Gelson, essa cena... A gente perdeu esse senso, esse entendimento, padre? Eu acho que nós instrumentalizamos essa coisa de irmãos e irmãs. Você é bom até que você me sirva, depois eu te descarto. Meu Deus. Mas E é uma realidade. Eu tinha um professor na filosofia que dizia, maldita a hora que inventaram o gilete de barbear descartável. Por quê? Porque tudo se tornou descartável. É verdade. E pessoas não se descartam, né? Então, só para a gente situar dentro do plano do Evangelho de Mateus, essa é a parte do Evangelho em que Jesus ele está criticando a hipocrisia dos fariseus. Jesus vai dizer, olha, façam o que eles mandam, porque eles ensinam a lei, mas não faça o que eles fazem. É hipocrisia. Sem dúvida. Eu chamo de esquizofrenia religiosa. Esquizofrenia religiosa. É muito esquizofrênico. Você manda fazer, mas na tua prática você não faz. Então, é dentro desse contexto, porque os fariseus tinham uma tentação de separar muito, né, e era próprio do farisaísmo, aqueles que entendiam a lei e o povo simples que não tinha como entender a lei. Então, os que entendiam a lei iam para o céu, os que não entendiam iam para o Sheol, o inferno. É dentro desse contexto que Jesus vai falar essa frase, não, vocês são todos irmãos e irmãs. E aí, como sociedade hoje, será que eu encaro as pessoas como meus irmãos e irmãs? Esse é um exercício que a gente vai ter que fazer muito sério, Gelson. Muito. A campanha vai nos provocar de uma forma que só mesmo olhando para dentro de nós, porque todos os anos, Gelson, a gente olhava a fome, a gente olhava a Amazônia, a gente olhava os encarcerados. Hoje nós vamos ter que olhar para dentro de nós. Ô padre, para finalizar esse primeiro bloco, por que nós nos distanciamos dessa fraternidade, hein? Desse conceito? Tem uma culpa? Tem um responsável? Uma coisa, algo? Eu não consigo perceber. Eu acho que é um movimento que veio crescendo. Agora, sem dúvida alguma, a polarização desde 2018, eu acho que exagerou muita coisa. Né? Aquela coisa, eu sou um cidadão livre, eu posso falar o que eu quiser. Opa, muita calma nessa hora. Sem dúvida. Então as redes sociais começaram a bombar com ataques, mesmo dentro da Igreja Católica. Eu tenho notícias de ataques de polarização política dentro das igrejas, aqui em Londrina. É absurdo.
Por que nós chegamos a isso? Eu também fico me perguntando o que nos levou nesse processo de sermos tão ruins. Aliás, o mundo anda perigoso, né, padre? Muito. Nós temos em curso algumas guerras muito sérias. Toda guerra é problemática, toda guerra é grave, todo conflito é grave, mas isso escalou, isso vem escalando. Quem sabe a gente precisa de uma campanha da fraternidade universal, né? Eu acho que a proposta, vamos começar pelo Brasil primeiro, né? São 200 milhões de habitantes, então a gente começa num troço menor, depois a gente expande. Adorei esse primeiro bloco, padre. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o intervalo, porque daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa com o padre Alexandre, vamos entender na prática como é que a campanha se desdobra dentro das comunidades, na abordagem da missa, no sermão do padre, na sua atuação enquanto cidadão. De volta com Cidade Entrevista, que hoje recebe o padre Alexandre Alves Filho, que é coordenador pastoral. Estamos falando sobre a campanha da fraternidade de 2024, lançado essa semana pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da fraternidade, que o padre nos lembrou, está completando 60 anos, e que bela trajetória da campanha da fraternidade. Só tem no Brasil, né, padre? Só. Nesse formato, nesse modelo, só no Brasil. E começou com o Dom Helder Câmara. É verdade, um ícone, né? Nossa. Um grande brasileiro. Aliás, por que o Vaticano ainda não exportou o modelo e o formato, hein, padre? Rapaz, eu não sei, mas na verdade, a ideia veio da Alemanha. Ah, entendi. Na Alemanha, eles tinham esse tipo de campanha, mas era só para arrecadar dinheiro. Dom Helder e um grupo de bispos do norte do país, em 1962, olha isso, foi local, sim. Tá? 3, 4 dioceses. Trazem a ideia da arrecadação, porque a Caritas já estava funcionando no Brasil. A Caritas tem mais de 70 anos, tem 70 anos. Só que precisava de subsídios. Sim. Na Alemanha, eles coletavam. Dom Helder vem para o Brasil e fala, não, nós vamos querer fazer uma reflexão. Não vamos só pedir dinheiro, vamos refletir. E aí veio a ideia de 62 e 63 local. Em 63 foram mais de 18 dioceses. Opa! Cresceu. Terminada a quaresma de 1963, Dom Helder escreve um bilhetinho para os bispos do Brasil, não eram tantas dioceses assim. Sim. Mas estamos pensando em fazer uma campanha nacional. O que o senhor acha disso? Em 64, mais de 90% das dioceses do Brasil aderem. Em um ano, para o outro, aderem à campanha. Que sensacional. Por isso que o marco é 1964. Perfeito. E que ano enigmático, né? Emblemático, o golpe de 64, o país em efervescência. Por que no período da quaresma, padre? A quaresma em si é um momento da gente olhar para dentro da gente. Jejum, esmola, oração, a caridade. É um momento em que a gente se prepara para a Páscoa. Tá. Se abstém não só de comida, mas na própria liturgia, a liturgia é mais enxuta. Não tem glória de domingo. Ela ficou enxuta. Para deixar esse clima sóbrio, para nos preparar em vistas da ressurreição do Senhor. Correto. Por que não pensar dentro do tema da quaresma, do tempo da quaresma, um assunto específico para me converter? Essa é a proposta. Correto. Essa é a provocação. Essa é a provocação. Porque quem quer fazer tudo não faz nada, né? É verdade. Então a gente vai jogar um tema, jogar uma reflexão, que é o texto base de todos os anos, para a gente poder ser um cidadão melhor. Como é que a gente vai tratar de fraternidade e amizade social? Aliás, o tema da campanha sai de uma encíclica do Papa Francisco. Na prática, como é que vai rolar isso? O agir, que é da estratégia da campanha, né? Como é que vai ser? O texto base coloca uma expressão que não é do Brasil, é da Sagrada Escritura, mas quem cunhou essa expressão foi Roma. Alargar a tua tenda. Alargar a tua tenda. Isaías. Gostei. Isaías. Gostei. É tempo da gente abrir os nossos espaços. Se nós estamos com esse hiperindividualismo, é hora de alargar essa tenda. O convite é esse. Texto de Isaías, o Papa pensou muito bem essa expressão, para nos convidar a esse olhar
Dentro dessa tenda, Gelson, cabe todo mundo. Sim. Ninguém precisa ficar de fora. Sem dúvida. A campanha sai do ambiente exclusivo das igrejas? Deve sair. O alargar a sua tenda é ir ao encontro das pessoas com a Deve campanha. sair. Tem que sair do ambiente eclesial. Sem dúvida. Tem que alargar. Você vai no teu ambiente de empresa, no teu ambiente de família, que muitas vezes está tão polarizado também. Sim, Fulano saiu do grupo. Nem me fale. Confusão esse grupo. Aí a gente vai começar a pensar muito maior. Como igreja, como sociedade. Aliás, a proposta da campanha é você aplicar esse espectro da campanha em 3 níveis. Pessoa, Perfeito. comunidade, aí eclesial, Correto. e sociedade. Então, o que eu individualmente vou refletir, o que a minha comunidade religiosa, lá, a minha paróquia, a minha capela, vai refletir, e o que essa reflexão individual e comunitária vai poder incidir na sociedade. Tem que incidir. Nós temos que levar essa cultura para a nossa sociedade. Como é que a gente mensura isso, padre? Como é que a gente mensura o impacto, os efeitos de uma campanha da fraternidade? Ou o objetivo não é mensurar? Não, a campanha da fome, a primeira, que foi em 1985, se não me falha a memória. Correto. Ela gestou depois aquele Fome Zero. Sem dúvida, sem dúvida. Dos idosos. Você está usando dois exemplos bem tangíveis, né? Do próprio dos idosos. A pastoral da pessoa idosa, ela começa a se erguer a partir dessa reflexão e depois o Ministério da Saúde vai ajudar os idosos. Muitas campanhas incidiram no governo federal, criando projetos de lei, criando instituições em nível nacional, estadual e municipal que pudessem dar assistência. Mas quem começou a reflexão? A igreja. Perfeito. Foi dessa reflexão, com os jovens, depois teve os conselhos de juventude, que surgem, os conselhos municipais de juventude, que surgem a partir da campanha da Fraternidade dos Jovens. Quer dizer, eles ganham um novo boom. É essa incidência que a igreja precisa ter. Não para conquistar espaço, nós já temos. Mas nós queremos questionar os poderes. Correto. O que vocês estão fazendo? Para essa amizade social, o que as nossas prefeituras, governos estaduais e o governo federal têm feito para evitar essa briga de cachorro doido que a gente está vendo? Então, vamos questionar isso, mas a partir de mim, o que eu tenho feito? O que eu tenho... Eu tenho que me controlar muito em certos aspectos, porque, por exemplo, eu no trânsito eu sou... Mas eu tenho que... Tem que tomar o Gardenal. Né? Padre, como é que chega a Igreja Católica no Brasil aos 60 anos da campanha da fraternidade? Qual que é a sua leitura da igreja estando dentro da igreja hoje? Nós tivemos algumas fases próprio dentro da campanha. Tá? Os primeiros anos de campanha foram muito internos, era um olhar para a comunidade, para a comunidade católica. Perfeito. Depois, ela começa a extravasar um pouquinho para outros ambientes, mas ainda não tão alargados. Foram aí os anos 70, até a segunda metade dos anos 70. A segunda metade dos anos 70 e os anos 80, aí foram problemas sociais. Entendi. Eu lembro da primeira campanha de moleque que eu participei em 1979, Preserve o que é de todos. Já falava disso que a gente está refletindo agora. Perfeito. Com a ministra Marina, Sim. Né? A questão ambiental. Perfeito. Mas já em 79 a gente já falava, preserve o que é de todos. Percebe? Então, foram várias fases. Praticamente depois de 2010, a gente sente um pouquinho algumas pessoas refratárias à campanha. É mesmo? Sim. É muito forte, ficou muito explícito depois de 2018, onde nós tivemos vídeo nas redes sociais, aí a cultura, né, do achincalhamento, do linchamento social, linchamento virtual, vídeos criticando e até incentivando a não colaborar na campanha da solidariedade que é no Domingo de Ramos. Correto. Falando abertamente, não doe.
É loucura isso. E ninguém procurou a gente para conversar. Meu Deus. Sabe, você solta um vídeo no YouTube, qualquer plataforma, mas você não quer dialogar. Bom, e aí chegamos ao ponto que chegamos, né, padre? É por isso que a campanha da fraternidade desse ano está tão focada, está debruçada sobre isso, né? Apesar de, aí eu volto só um pouquinho na tua pergunta, apesar de tudo isso, nós tivemos um ganho. Os 3 últimos anos, na coleta da solidariedade, do Domingo de Ramos, apesar dos vídeos dizendo não contribua, deu mais que no ano anterior. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, continuem falando para não contribuir, tá? Pelo amor de Deus. Se é para continuar nessa pegada, por favor. Para a gente finalizar, padre, que expectativa o senhor tem em relação à adesão da comunidade, ao envolvimento das pessoas, ao envolvimento do poder público? É daquelas campanhas em que o senhor olha e fala assim, legal, vai ter engajamento. Vai rolar? Vai. Eu acredito muito nas comunidades que comecem a refletir a partir daquilo que Francisco nos propôs no sínodo. A sentar e conversar, porque certas reuniões pastorais viram praticamente ringue de UFC. É mesmo? Nossa. Também na igreja? Vamos todos para o divã. E eu tenho falado muito isso nas formações, nos encontros que eu tenho ido, que a gente precisa colocar em prática aquilo que Francisco nos ensinou no sínodo. Sentar e conversar, olho no olho. Eu posso não gostar daquilo que você faz, mas eu te acolho como meu irmão. Fraternidade e amizade social é o tema da campanha da fraternidade de 2024. E aí, padre, se o senhor me permite aqui, que nós tenhamos todos um olhar de entendimento para essa iniciativa que, embora parta do seio da Igreja Católica no Brasil, nos alcança a todos, né, padre? É uma campanha que, pelos seus 60 anos de história no Brasil, ela já é parte dos brasileiros, independente do credo. Está aí uma temática e uma oportunidade bacana para todos nós discutirmos. Bom vê-lo de novo, tá? Muito bom te ver. Muito obrigado. Fique bem, boa campanha para o senhor, tá? Obrigadão. Nossos agradecimentos ao padre Alexandre. Perdeu o programa de hoje? Você já pode acessar o nosso perfil no Facebook e no YouTube. Procura lá e compartilha, tá bom? Um bom fim de semana a todos, com muita fraternidade e amizade social. Que tenhamos todos uma quaresma de muita reflexão. Afinal de contas, somos todos irmãos. Um bom fim de semana a todos e até sábado. Tchau, gente!